Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Um programa feito por quem ama economia sem economês. Conosco nesta semana, Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital. Fernando, hoje é o programa que eu considero mais divertido, que é o cara ou coroa. Aqui a moeda não cai de pé, ou você é cara ou você é coroa. Como você é um especialista em câmbio, vou explorar um pouquinho o seu conhecimento. Real ou dólar? Quem vai se valorizar contra quem? Acho que dólar, né? Apostaria no dólar por uma série de questões, mas dentre elas eu destacaria, né, a recuperação da economia norte-americana, né, com a eventual alta de juros lá, que isso vai propiciar. E também a grande estabilidade que a gente tem aqui, a grande dificuldade de enxergar um horizonte de calmaria no cenário político no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, apostaria hoje no dólar. Muito bem. Próximo. Real ou peso argentino? Aqui é uma oportunidade de a gente falar sobre um processo aí de recuperação da economia argentina em meio à incerteza do Brasil. Eu diria aí que a Argentina está um ano na nossa frente, mais ou menos no que tange ter saído, né, ter perdido um governo de viés populista na gestão, né? Então, considerando isso, talvez apostaria até no peso argentino, porque eles estão na frente, né, e sem nenhuma crise eminente, né? O novo presidente, ele é pró-mercado, né? Então ele tem tomado medidas de austeridade, né, que em médio e longo prazo tendem a trazer uma valorização na moeda. Agora, a Argentina depende muito do Brasil. Se a crise política no Brasil se agrava, pode até atrapalhar um pouco a Argentina. Sem dúvida, tem essa relação, a mesma que o Brasil tem com os Estados Unidos, ou que os Estados Unidos têm com a China, né? Na economia hoje você tem mercados absolutamente linkados, globalizados. Então, sem dúvida nenhuma que um grande problema com a economia brasileira impactaria os seus principais parceiros comerciais, dentre eles a Argentina. Muito bem. Vamos lá, o terceiro aqui, dólar ou euro? Quem que vai se valorizar contra quem? Essa eu acho que é um pouco mais difícil. Eu apostaria mais no dólar, porque o euro já subiu muito. Hoje o euro está 12% acima do dólar, contra 6% em janeiro, né? Então acho que o que ele tinha para subir em relação ao dólar, que a gente chama de paridade, já subiu, né? Então eu nesse momento não apostaria numa valorização maior do dólar, do euro ante o dólar. Tá. Que impacto tem a loucura chamada Trump na moeda americana? Na minha percepção, eu tendo a minimizar um pouco essa questão, porque eu acho que as loucuras do Trump elas estão mais na seara da diplomacia, em questões pontuais que não tem tanto impacto no mercado, né? Eu acho que em relação à gestão da política econômica, né, essas questões mais controversas do Trump ficam em segundo plano. Então eu não colocaria muito peso no Trump sobre a gestão da economia norte-americana e, consequentemente, na cotação do dólar. Acho que a questão dele é mais de diplomacia internacional do que econômica. Perfeito. Mais um aqui, cara coroa. Henrique Meirelles ou Armínio Fraga? Aqui analisando os dois como banqueiro central. Então é a gestão do Meirelles como presidente do Banco Central no governo Lula e a gestão do Armínio Fraga como presidente do Banco Central no segundo governo FHC. Embora o Armínio Fraga seja uma figura muito respeitada, né, no mercado financeiro, eu ainda aposto no Henrique Meirelles embora ambos sejam relativamente equivalentes no que tange filosofia, né? Ambos seguem uma escola mais ortodoxa. Então, acho que a vantagem aí do Henrique Meirelles seria a interlocução que ele tem e o viés político que ele tem, que num momento como esse, por exemplo, é muito importante. Não só a questão técnica, né, que o gestor da pasta tem, mas sua facilidade em fazer política. O Henrique Meirelles é um político. Então você, presidente da República, teria no seu Banco Central Meirelles? Hoje, sem dúvida, não tanto pela questão técnica, mas pela questão da articulação política. Perfeito. E agora mais um que envolve o Meirelles também, aí como ministro da Fazenda. Você, como presidente da República, teria Meirelles ou Pedro Malan na sua Fazenda? De novo, acho que a resposta tende a ser similar, né? Acho que no momento como a gente está hoje, você saber fazer política acaba sendo muito relevante, né? E o Henrique Meirelles, ele demonstra essa disposição em enfrentar o Congresso, em debater e defender as questões que ele acha importantes. Ele tem essa disposição de ir a campo e fazer interlocução com os políticos, com a classe política, né? Acho que isso ele faz muito bem, então, de novo, escolheria ele. Muito bem, tá aí. Papo de Economista, cara ou coroa, com Fernando Bergalo, diretor de câmbio da FB Capital, conosco nesta semana. Amanhã, no último bloco, as projeções econômicas. Um grande abraço e até lá.